Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos aqui para estudarmos a Palavra de Deus, para dar continuidade aos estudos da nossa escola bíblica, dominical, nossa classe de realização, Espero que os irmãos estejam bem, que o Senhor possa continuar nos sustentando, nos abençoando, Temos orado muito pelos irmãos, estamos com muitas saudades, mas o Senhor vai nos confortando, nos guardando, Hoje a gente vai estudar a lição número 5, que fala, da liberdade cristã. Então é um tema proposto muito importante para a nossa vida, para sabermos a questão da liberdade, E a gente vai verificar como é que estava acontecendo, quando Paulo escreve aos Gálatas, tudo que a gente estudou até agora, a gente vai ver como é que o Paulo agora se relata sobre isso, a liberdade que nós cristãos temos e às vezes, na verdade, não usamos da maneira correta. É o que infelizmente estava acontecendo com a igreja de Gálatas e hoje muitas vezes acontece com nossas igrejas, com alguns cristãos, Mas antes de começar, vamos orar, agradecer ao Senhor, por tudo que tem feito, por esse Deus maravilhoso a qual nós servimos, Vamos orar. Bendito Santo Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui na Tua presença, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos a Tua palavra, Pai. Te agradeço, te louvo, te adoro, te exalto por tudo, Pai. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome, ó Pai. Ó Pai, neste momento que estamos estudando a Tua palavra, Pai, nos dê sabedoria, abre os nossos corações, ó Pai. Mostra-nos, ó Pai, qual a Tua vontade, o Teu querer para nossas vidas, ó Pai. Capacita-nos a buscarmos e vivermos uma vida que Te agrade e que Te honre, ó Pai. Eu Te louvo, Te adoro e Te exalto por isso, ó Pai. Todo louvor seja dado a Ti, ó Pai. Ó Pai, neste momento eu Te peço, visita nossos irmãos, ó Pai. Todos os nossos irmãos da nossa igreja, ó Pai. Guarda-os, abençoe na liderança, ó Pai. Te peço pelos nossos irmãos da terceira idade, ó Pai. Abençoe cada um deles, ó Pai. Que essa palavra que for falada aqui, ó Pai, possa vir dos céus, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa nos instruir, nos encaminhar, ó Pai. E, ó Pai, acalenta nosso coração, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia mais buscarmos a Tua presença, ó Pai. Eu Te agradeço por isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Liberdade cristã, A gente sabe que quando fala de liberdade, a gente tem que ter muito cuidado com a questão de liberdade, Muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem, E é isso que Paulo está aqui tentando mostrar, aos crentes da Galácia, e nos mostrar hoje, como é que nós devemos nos portar mediante a nossa liberdade em Cristo, Eu queria passar dois objetivos da lição, O primeiro objetivo é compreender que a liberdade cristã está baseada na prática, dos ensinos da palavra de Deus, em consonância com a vida do Espírito. Então não tem como fugir, não tem como ser diferente, Ela é uma questão de prática dos ensinamentos que nós recebemos na vida com o Espírito Santo em nossos corações. Segundo ponto é permitir que o Espírito Santo, reproduza em nossa vida a vida de Jesus. Isso é muito importante. E essa questão na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Nós vamos falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito aqui, Então, isso é importante na nossa vida, no nosso dia a dia. O texto áureo se encontra em Gálatas 5:1, que diz o seguinte, irmãos. Para a liberdade, foi Cristo nos libertou, Ele nos libertou para a liberdade. E aí, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Então, olha só que interessante, Que gostoso ouvir que Jesus Cristo nos libertou, nos trouxe a liberdade, nos trouxe a vitória, nos trouxe vida, E aí, Paulo está nos alertando ao que? A igreja de Gálatas e a nossa igreja hoje, nossas vidas hoje. Nós devemos permanecer firmes e não devemos nos sujeitar novamente a um jugo de escravidão. Antes nós recebemos a Cristo, nós estávamos sob o jugo da escravidão. A partir do momento que tivemos o encontro com Cristo, nós não temos mais esse jugo. E aí, qual cuidado que nós devemos ter? A não nos deixarmos levar pelas coisas que a vida nos coloca e retornarmos para esse jugo de escravidão. E aí vem uma pergunta muito interessante. Quando a liberdade se torna perigosa? Então, quando que nós pegamos a nossa liberdade cristã e tornamos essa perigosa em nossas vidas? Então, tem muitos pontos que a gente pode avaliar. Um dos primeiros pontos que Paulo relata está lá em Gálatas 5:7, que diz o seguinte, irmãos. Corries bem. Quem vos impediu para que não obedeceis à verdade?
Paulo está falando assim, se nós corríamos bem, né? Ele tá afirmando, vocês corriam bem. E agora ele faz uma pergunta, quem os impediu para que não obedeçais à verdade? E aí a gente vê a liberdade, né, cristã, ela requer uma vida de obediência à verdade. Então, o primeiro ponto é que a nossa liberdade cristã, ela está diretamente relacionada a uma vida cristã, né, de obediência à verdade, né? Os Gálatas, infelizmente, né, eles estavam sendo impedidos, né, por ensinamentos defeituosos e eles começaram a parar a corrida da fé, né? Paulo aqui ilustra, né, como um corredor, né, aquela pessoa que está se preparando, indo para a corrida, né? Toda corrida ela tem uma preparação, tem um alvo que o corredor ele se prepara para aquilo, para um momento, né? E aí o que está acontecendo aqui? Paulo está falando que eles vinham se preparando, estavam bem, estavam correndo, mas em determinado momento, né? O que acontece? Eles param. Os ensinamentos que começaram a entrar dentro da igreja né, na região da Galácia, dos Gálatas, eram ensinamentos que, na verdade, estavam corrompendo a fé cristã. Estavam, na verdade, atrapalhando eles conhecer a verdade, viver a verdade, né, que é o primeiro ponto que nos diz aqui, né, é obediência à verdade. Então, eles estão começando a desobedecer à verdade e, consequentemente, cria-se um jugo. Ou seja, eles estavam trazendo aquele jugo de não ser do Senhor, na época que eles não eram do Senhor, trazendo de volta para suas vidas. E aí, eles começam a ser negligentes, né, na preparação e na disciplina. E aí, quando você não é disciplinado, quando você não se prepara, você perde o foco. E é isso que Paulo está alertando a igreja de Gálatas. Está nos alertando hoje. Nós não podemos perder o foco, né? Porque quando nós perdemos o foco, nós começamos a dar jeitinho, né? Nós vimos na semana passada falando sobre a questão de Abraão, Sara, no jeitinho humano que às vezes eles quiseram dar para as promessas do Senhor, né? E o Senhor teve que consertar uma falha, um erro, né, de entendimento e de disciplina. E aí nós precisamos entender que, na verdade, obstáculos vão surgir, dificuldades, muitas coisas vão entrar no nosso caminho, no nosso dia a dia, para impedirmos de seguirmos a verdade. Mas se nós confiarmos no Senhor, se nós buscarmos a presença do Senhor nas nossas vidas, buscarmos o entendimento através da sua palavra, através da oração e do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos buscar vencer. O Espírito Santo, né, vai nos ajudar a vencer esse obstáculo, a transpô-los, né, para que possamos seguir em frente na nossa caminhada. Mas nós não podemos perder o foco, que é Jesus. Segundo ponto, irmãos, é Gálatas 5:22, que é um texto maravilhoso, né, que diz que, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A gente podia fazer um estudo só sobre isso aqui, né, sobre o fruto do Espírito, né? Que aqui, antes o Paulo fala das coisas ruins, né? As coisas que não atrapalham, que as coisas que nos criam obstáculos e que não, por isso nós não herdaríamos o reino dos céus, das coisas que vêm antes disso aqui. Em contrapartida, ele mostra o que nós devemos viver, o fruto do Espírito. Porque então, nós recebemos o Espírito Santo e nós temos o fruto do Espírito. Nós devemos buscar viver o fruto do Espírito, né? E aí Paulo ele dá uma ênfase muito grande na vida, né? Não é o fruto, né, que nós imaginamos, planejamos, queremos. É o fruto do Espírito, produzido em nós pelo Espírito Santo. Não é uma produção minha, eu posso chegar, vou ali, como a gente, em vez de, a gente vai no hortifruti, vai numa feira, vai lá, pega uma fruta, ah não, tá aqui, eu vou fazer. Não, não é isso. O fruto do Espírito, ele na verdade, ele é adquirido com o nosso nascimento em Cristo, né? Quando nós encontramos ao Senhor, quando nós recebemos o Espírito Santo, e na nossa caminhada a gente vai trabalhando, a gente vai buscando, a gente recebe as orientações para que esse fruto do Espírito, né, ele seja presente em nossas vidas. Não quer dizer que nós não vamos enfrentar obstáculos, dificuldades, nós vamos enfrentar sim, mas é o Espírito Santo, porque o fruto não é nosso, o fruto é do Espírito Santo. E é Ele que vai trazer em nós, Ele que vai fazer em nós que brote esse amor, essa alegria, essa paz, essa longanimidade, essa benignidade, né?
a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, né? O domínio próprio, né? Que a gente fala muito, né? Então isso é muito importante a gente ver isso. E aí, irmãos, seguindo, o outro ponto está em Éfesos 6, Gálatas 6:1, que fala: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha só, irmãos, a liberdade, ela implica em andar com as pessoas pelas quais Jesus nos deu a vida, né? Através da sua morte na cruz. Então, a nossa atitude é exercer, né, um sentimento e colocar isso na prática, a obra de restauração daquelas pessoas, ou seja, ajudar, suportar, dando todo o ajuda, o suporte a essas pessoas para que elas possam caminhar. Mas também temos que tomar o cuidado. E aí a nossa função é ajudar, suportar, estar atento àqueles que estão frágeis, aqueles irmãos que precisam de apoio, aqueles irmãos que estavam sendo levados pelo legalismo. Então nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que entram nas nossas igrejas e o que estava acontecendo com os Gálatas. Paulo está ilustrando, Paulo está mostrando a verdade, Paulo está realmente declarando para eles que eles precisavam ter cuidado. Ou seja, nós precisamos cuidar das pessoas, mas também termos cuidado de nós não cairmos, não tropeçarmos, né? E aí, irmãos, quando nós falamos em suportar alguém, né, dar o suporte, a gente tem que ter muita atenção, né, na questão de nós não ofendermos as pessoas, não atrapalharmos as pessoas. Então nós precisamos saber isso. E aí nós precisamos ter o cuidado, né, para que não venhamos a ser surpreendidos, para que não venhamos a ter problemas também, né? E aí, irmãos, a palavra, quando a gente fala em corrigir, a gente às vezes precisa corrigir as pessoas, levar as pessoas ao conhecimento da palavra. Quando Paulo fala em corrigir, né, quando Paulo fala essa questão, ele está usando o sentido de restaurar, né? Corrigir, né, para transformar a situação de alguém que estava, né, numa situação complicada, difícil, problemática, às vezes se afastando do Senhor, como era o caso dos Gálatas, né? Mas nós temos que converter essa questão numa questão de ajuda, de motivação, para que essa pessoa não desanime. Então, até na questão da exortação, da correção, nós temos que fazer tudo em amor, para que as pessoas possam entender que nós não estamos querendo o mal dela, mas assim o bem. E nós devemos ter aquela questão da compaixão para nos colocarmos, nos amarrarmos a ela e mostrarmos para ela que existe um amor, que existe a questão de nós sentirmos os problemas dela e ajudá-la a suportar aquilo, a vencer aquilo e a levantar. Porque, infelizmente, nós podemos cair, né? Paulo fala sobre isso, nós devemos ter cuidado para que não sejamos surpreendidos, né? Porque também nós seremos tentados. Então nós temos que tomar muita atenção, muito cuidado a isso. E aí, irmãos, Gálatas 6:8 nos diz que, porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito do Espírito, ceifará a vida eterna. Então hoje, como nós somos servos do Senhor, nós aceitamos o Senhor, nós não devemos mais semear na carne, e sim semear no Espírito Santo, né? Para que nós possamos colher o quê? Ceifar a vida eterna, né? E aí, irmãos, essa colheita, né, que vai ser feita, nada mais é do que a multiplicação do semear, a multiplicação de levar o Evangelho às pessoas, para as pessoas possam encontrar o Senhor, ter um encontro e as pessoas possam aceitar a Cristo, né? Nós temos que tomar muito cuidado quando nós deixamos coisas entrarem na igreja, coisas carnais, porque infelizmente coisas carnais vão tentar ser semeadas nas igrejas, e infelizmente hoje tem acontecido em várias igrejas. Nós temos ouvido aí, né, diversas situações complicadas, difíceis, né, até para ouvir, né, de pessoas que se dizem, né, cristãos, né, servos do Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e sabermos o que estamos semeando e o cuidado de saber o que as pessoas estão semeando dentro das igrejas, para que a gente não entre na questão da corrupção, né, da questão da falha, né, do erro carnal, e sim semear o Espírito Santo, porque nos aponta para coisas sublimes, duradouras,
que é a vida eterna. Então nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Então vamos entender que nós precisamos plantar coisas boas através do Espírito Santo. Nós vamos semear isso, né? Gálatas 6,14 diz que: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então o que Paulo está falando? Paulo está dando um alerta. Liberdade cristã, ela implica entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Nada mais do que isso. O que nós vamos gloriar é na cruz de Cristo. No sofrimento, no amor, na compaixão, né? E aí, irmãos, um alerta. Que tipo de liberdade nós buscamos? Nós queremos cultivar o quê? Né? Paulo está alertando sobre isso. Qual a liberdade que a gente está procurando? O que a gente está cultivando? O que a gente está semeando? Né? E aí, para o cristão, esse cultivo, essa semente, ela tem que ser a liberdade para promover a glória do Senhor Jesus em nossas vidas. Né? Esse é o ponto importante disso aí. Irmãos, para concluir, eu queria deixar alguns pontos aqui da lição, né? Primeiro aprenda a dizer não para as coisas que contrariam sua liberdade em Cristo Jesus. Então nós temos que dizer não para o mundo, para as coisas do mundo que nos afastam da presença do Senhor, e em vez de trazer liberdade, nos trazem libertinagem e trazem, na verdade, uma escravidão para o pecado. Segundo ponto, aprendermos a desenvolver atitudes que promovem o reino de Deus com fé e honradez. Então, nós temos que tomar muito cuidado para aprendermos e desenvolvermos atitudes que honrem ao Senhor. Segundo, não negocie jamais sua liberdade em Cristo por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa e nos leve à escravidão. Então, vamos tomar muita atenção, tomar muito cuidado para não negociarmos com o mundo as coisas que podem nos afastar do Senhor. E para concluir, né, permitir que o Espírito Santo produza em nós a vida de Jesus, né, na semeadura espiritual, né, e na questão de composição, da questão do fruto do Espírito em nossa vida, em nosso dia a dia. Né? Irmãos, obrigado, que o Senhor possa continuar nos sustentando, nos abençoando nesse momento tão difícil, né? Que o Senhor possa estar guardando os irmãos. Obrigado. Amém.